nada, nós podemos orar. Mas é o momento, eu digo para você, o momento que nós começamos a orar e veio nos pensamentos, irmão Leonardo, a senhora, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu orando para aquela jovem lá, nós orando, minha esposa, e eu orando, Deus, tu é maravilhoso, eu sei que já tu fez, ainda faz, ainda vai continuar fazendo, né? Porque aquela jovem que estava com um problema lá, e ela disse, eu aceito Jesus, eu creio, né? Eu creio em Jesus, né? Deus é tão maravilhoso, eu creio que Deus vai fazer um milagre, né, irmãos? Assim como nós somos testemunho que Deus fez com nós, né? Que Deus fez e está fazendo no nosso meio, né? Nós temos testemunho aqui, né? E aí fora, muito testemunho. Então nós continuamos orando, irmãos, né? Entregamos para Deus que estão precisando, pessoas estão precisando de oração. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero, né, trazer a palavra nessa noite, aleluia, quero louvar com você, rapidamente, trazer um louvor, né, que estava sentado aí e eu estava ouvindo os louvores, né, e louvor que é da harpa, 545, aleluias, nós todos subimos, né, irmãos, aleluia, eu não sou cantor, mas vamos estar louvando nesse momento, irmãos, aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos, aleluia, né? Aleluia. Nós começamos a louvar aqui, realmente, né? Jesus não está morto, Ele está vivo, irmãos, aleluia. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque nós cremos, aleluia, né? Nós cremos no Senhor. Senhor, que Deus tem feito por nós, o nosso Senhor tem feito por nossa família, né? Se não fosse por Ele, aonde nós estaríamos e como nós estaríamos, né? E hoje, aleluia, se a nossa família, nossos filhos ainda estão de pé, porque Deus, né, o Senhor ainda está ouvindo as nossas orações, aleluia. E o tempo que nós estamos aqui, né, não é tempo perdido, eu digo para você. O tempo que aqui nós apenas acrescentamos lá para frente, né, para Deus vir buscar, Deus vir salvar a nossa família, né. Se nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Cada um daqui, irmão, tem certeza que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Se não fosse isso, aonde nós estaríamos, né? Como nós estaríamos? Né? Cada um, então, nessa noite aqui tem um propósito de, através da sua oração, Deus abrir as portas do emprego, Deus abençoar a seus filhos, a sua filha, o seu esposo, a esposa, os netos, né? E é isso que nós vamos deixar um legado para a nossa família, nossos filhos, um legado. O dia que Deus vir nos recolher, né, pelo menos nós vamos, os filhos ou filhas, né, vão dizer, meus pais iam na igreja e oravam por mim, né, a minha avó orava por mim, né, então esse é o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. E eu tenho a certeza, irmãos, aleluia, muitas e muitas orações, aleluia, que Deus ouviu você, e ainda vai continuar ouvindo as nossas orações, aleluia, mas nessa noite, irmãos, aleluia, eu estou aqui nas mãos do Senhor. Que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, não aquilo que eu queira falar. Né, irmãos?
Eu digo para você, a gente tem que aproveitar as oportunidades de falar aquilo que Deus põe no nosso coração. E aproveitar bem as oportunidades. Porque de repente nós saímos daqui, termina o culto e nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Né, irmãos? Não sabemos, aleluia. Mas eu digo para você, aleluia, eu digo para você que Deus está cuidando, Deus está guardando você, guardando nós, né, mais uma vez. Porque até aqui Deus tem nos cuidado, até aqui Deus tem sustentado a nossa família. E eu digo para você, o diabo fica furioso conosco, né, porque nós buscamos para a nossa família. Porque muitas vezes nós estamos aqui, às vezes nem é por nós, às vezes estamos buscando, nem orando por nós, às vezes estamos aqui, mas a gente busca para nossos filhos, para nossa esposa, pelo esposo, pelos netos, né? Aqueles que são longe. Deus ouve a nossa oração. Aleluia. Deus vai chegar o momento exato, Deus vai trazer a nossa família para a igreja, para a presença dEle. Aleluia. Né? É tão bom, né, nós estar na presença de Deus. Aleluia. Então, nessa noite, irmãos, aleluia, o tempo que nós estiver aqui, nós vamos aproveitar bem, né? Aquilo que eu não souber falar, aquilo que eu não souber me expressar para a igreja nessa noite, eu creio que você que está com o coração aberto, ouvindo aqui que o Espírito Santo vai falar nessa noite para você, eu creio que o Espírito de Deus vai falar para você corretamente nessa noite, diretamente do seu coração. Aleluia, eu creio, irmãos. Aleluia, eu creio porque cada um de nós tem algo, cada um de nós tem um pedido aqui. Cada um tem um jeito de Deus trabalhar conosco, né? E eu creio que nessa noite, aleluia, Deus ainda está trabalhando conosco. Deus ainda tem muito o que fazer conosco, aleluia, né? Através de nós, para a nossa família. Aleluia. Mas, irmãos, eu quero trazer uma palavra que está no livro de Gênesis, falando sobre família, irmãos, também. Aleluia. Gênesis capítulo 37. Amém. 37, primeiro versículo, irmãos. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 37, primeiros versos, vamos estar lendo. Aleluia. Tá, aleluia. Primeiro verso diz assim, igreja. E Jacó habitou na terra da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e este jovem, com os filhos de Bila e com o filho de Ziba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém e amém. Curve sua cabeça, fecha a Bíblia, curve a cabeça, mas nós vamos estar orando neste momento, aleluia, e já vamos sentar, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença, meu Pai, aqui, Senhor. Primeiro, meu Pai, eu lhe peço nessa noite, meu Pai, vai lá no hospital, Senhor. Vai ao hospital onde tem pessoas, Senhor, que estão necessitando, Senhor, que o Senhor vai curar, Senhor. Pessoas que estão no leito da enfermidade nessa noite, meu Pai. Onde neste momento, meu Pai, tem família, Senhor, chorando, meu Pai, neste momento. Famílias, Senhor, que estão necessitando que o Senhor faça algo grande, meu Pai. Oh, meu Deus, na UTI também, Senhor, na pré-natal lá, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, abençoar, Senhor, venha curar, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, meu Pai. Nós saímos, Senhor, nessa noite, meu Pai, da nossa casa, para vir ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Pai.
Desde que nós chegamos aqui na igreja, Senhor, nós chegamos aqui, meu Pai, com o coração aberto, meu Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e nós já temos, Senhor, nós estamos sentindo já a Sua presença através do louvor, Senhor, através da oração, meu Pai. No momento, Senhor, que nós saímos daqui da igreja, Senhor, que a Sua presença, meu Pai, vai conosco, Senhor, abençoando, meu Pai, aleluia, as nossas famílias, Senhor, que estão em casa, Senhor. No momento que nós chegar em casa, Senhor, que algo diferente venha acontecer, meu Pai, que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, Senhor, quando olhar para nós chegando em casa, vai dizer que nós é algo diferente, está vendo nós diferentes, Senhor, mas é a Sua presença, Senhor, que está entrando naquela casa, Senhor, entrando, Senhor, no hospital, é a Sua presença, Senhor, porque nós somos, Senhor, aleluia, se não fosse o Senhor, aonde a Sua igreja, aonde nós estaríamos, Senhor, oh meu Deus, obrigado pela nossa saúde, Senhor, obrigado, meu Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos cuidado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, é isso que eu peço nessa noite, amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Nessa noite, irmãos, então, aleluia, eu quero trazer uma palavra, irmãos, aleluia, sobre essa família aqui, irmão. Uma família que uma Bíblia nos fala que família é projeto de Deus. Aleluia. Família é projeto de Deus. E eu digo para você, aleluia, tudo que é aquilo que Deus planeja para a nossa família, mas sempre tem alguém para destruir, sempre tem alguém para destruir os nossos sonhos, sempre tem alguém para destruir, tirar a família, entrar com a discórdia. Aleluia. Porque o Senhor nessa noite, aleluia, se não fosse o Senhor, aonde as nossas famílias, aonde nós estaríamos os nossos filhos, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, se hoje os nossos filhos, a nossa família ainda estão de pé, porque, aleluia, o Senhor já tem um projeto para eles, aleluia. E aqui, irmãos, nesses versículos, nesses versos que nós lemos aqui, e até aqui você me acompanhou, aleluia, eu digo para você que nessa noite, aleluia, essa família aqui não é diferente. Essa família aqui é onde o diabo pegou e usando pessoas, usando a própria pessoa da própria família para desfazer os projetos que Deus tinha para a família, aleluia, ou para aquele jovem, aleluia. Deus tem várias, irmãos, eu digo para você nessa noite, Deus tem várias maneiras de abençoar, várias maneiras de falar conosco. E a Bíblia relata para mim e para você nessa noite aqui sobre os sonhos, sobre os projetos de José. Aleluia. E nós começamos a ler aqui esse jovem, com 17 anos, igreja. Aleluia. Aos 17 anos, Deus cuidando dele, Deus, projeto para ele. Aleluia. A semana passada nós ouvimos também o pastor falando de um jovem, aleluia, quando assume um reino, aleluia, um jovem, aleluia. Porque nós começar a comparar as idades de todos, nem de todos, alguns aliás, né? Tem jovens, aleluia, mas todos são guiados e são cuidados por Deus, aleluia. Semana passada, aquele jovem que, né, ele fez tudo aquilo que era reto perante ao Senhor, tudo que era certo, porque os que vieram atrás dele, né? Fizeram coisa que não agradava a Deus. E aquele jovem fez tudo que era certo na presença de Deus, aos olhos de Deus. Aleluia. E aqui, irmão, nós vamos ver, através de José, através dessa família, aleluia, que Deus, através desse jovem, Deus vai usar esse jovem, aleluia, para levar esse jovem para vários lugares, para sofrer, aleluia. Mas porque Deus tinha um projeto na vida de José. Aleluia. E a Bíblia relata então para nós aqui desse jovem, aleluia, que na família dele, aleluia, aonde era uma família de 12 irmãos, a Bíblia relata para nós então que se levantou na família, entre os irmãos se levantou, né, o ciúme, a inveja dos irmãos, aleluia, como nós lemos aqui, você me acompanhou, aleluia, vai dizer que então o pai deles, aleluia, amava mais a José que os demais. Aleluia, porque era filho da sua velhice. Aleluia. Porque aqui a história vai relatar para nós, aleluia, dizer que ele, né, Jacó,
aleluia, era o terceiro casamento, não me engano aqui, igreja, aleluia, era já casamento, o Jacó, né, estava aqui, como a Bíblia relata, e a história vai relatar para nós, que as mulheres dele, né, cada um tinha a sua família, mas aqui vai falar para nós, aleluia, que, deixa eu abrir aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus, glória. Onde que está aqui? Raquel, aleluia. Raquel, né, irmãos, que era mãe aqui de José, aleluia. E tinha apenas, né, José e Benjamim, aleluia. Essa mulher aqui, né, que tinha esses dois filhos, aleluia. Mas a Bíblia aqui, eu não quero entrar em detalhes aqui, irmãos, aleluia, sobre esses dois, sobre Benjamim, mas sim a história de José, aleluia. A Bíblia então relata para nós aqui, irmãos, aleluia, que através, aleluia, quando José, aleluia, começou a sonhar, Deus, através do sonho, falando para José como, né, como seria, aleluia. A Bíblia relata para nós, então, aquele jovem com 17 anos sonhou e dizendo, né, reuniu os seus irmãos, reuniu toda a sua família, né. A Bíblia relata para nós que o primeiro sonho, ele chama os seus irmãos para contar aquele sonho. Aleluia. No verso 5, está dizendo assim, irmãos, e sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, né. Lá no 7 vai dizer assim, eis que estávamos todos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 8. Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós, porque isto tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aleluia. A Bíblia aqui, então, irmãos, relata para nós aqui que, aleluia, aquele jovem de 17 anos, começou a contar o seu sonho para a sua família, aleluia, aqueles que eram mais de idade, não acreditando nele, mas você vai reinar, você acha que você vai reinar sobre nós vamos se inclinar para você? Sonha, irmãos, aleluia. Deus tem várias formas de falar conosco, aleluia, e Deus aqui, mostrando para José através do sonho, aleluia, que ele seria, né, através daquele sonho, Deus estava trabalhando com ele para lá na frente, irmãos. Aleluia. E lá no 10, vai dizer assim, 37, 10 assim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, veremos eu e tu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante a ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam o seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Aleluia. E aqui nesse versículo, irmãos, o Délio vai nos contar então que ele, né, até mesmo o seu pai, né, não acreditando, né, nele, falando, né, nós vamos se inclinar ao seu pai, sua mãe, os seus irmãos, nós vamos estar obedientes a ti, vamos se inclinar a ti. Aleluia. E a Bíblia começa a nos relatar, irmãos, aleluia, lá no 12 vai dizer assim, e os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto de Siquém, e disse, pois, Israel a José, José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, vem e te enviarei a eles, que disse, eis-me aqui, no 14, e disse-lhe, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. E assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão que
porque ele andava errante pelo campo e perguntou-lhe o varão, dizendo, o que procura? Aleluia. Irmãos, aqui a Bíblia relata para nós, e conta aqui para nós, aleluia, né, que os irmãos dele estavam cuidando dos rebanhos, e a Bíblia relata para nós, irmãos, aleluia, esse projeto de Deus aqui, irmãos, aleluia, né, Deus, né, tira, né, aquilo que está nos estrovando de chegar mais perto, mais próximo de Deus. Aleluia. Deus falou para nós nessa noite, aleluia. Não aqui, especialmente José, mas eu digo muitas coisas, irmão, eu digo para você, muitas coisas tiram nós da presença de Deus, entendimento aí fora, né? Tira nós da presença de Deus, aleluia. Mas eu falo para você nessa noite, igreja, aleluia. Assim como os irmãos de José, aleluia, se levantaram contra ele, aleluia, até mesmo seu pai não acreditando que seria, eles se inclinariam, a sua família, né, se inclinariam a ele, aleluia, até mesmo a sua família, seus pais não acreditaram, aleluia, mas a Bíblia, aleluia, tudo que está acontecendo aqui, nessa história, aleluia, nós vamos ver, aleluia, tudo é permissão e projeto de Deus. Tudo que acontece aqui, aleluia, é projeto e permissão de Deus para lá para frente, para Deus nos abençoar, aleluia. Porque Deus, aleluia, tinha grande projeto, né, na vida de José, para abençoar uma grande nação, aleluia. E para nós também somos assim, aleluia. Deus, através de nós, Deus vai abençoar a nossa família. Através de mim, Deus vai abençoar a minha família. Através de você que está aqui nessa noite, Deus vai abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa, através de você. Aleluia. E a Bíblia relata então para nós, aleluia, que os seus irmãos pegaram ele, aleluia, ficavam bravos com ele. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, aleluia, temos que matar esse José, temos que matar esse sonhador, aleluia. E eles então fizeram um complô para matar José, aleluia. Pegaram José e jogaram José, aleluia. Primeiro arrancam a sua túnica, aquela túnica que seu pai tinha feito, né, para ele de várias cores, como nós lemos aqui, aleluia. Arrancam a túnica dele, aleluia. Pegam José e jogam José num buraco ou numa cova, aleluia. Aleluia. Tentando, achando que fosse matar José. Aleluia, mas projeto de Deus ninguém mata, escolhido de Deus ninguém mata, aleluia. Nós podemos atravessar a prova, podemos atravessar a luta, aleluia, mas buraco não vai nos matar, aleluia. E a Bíblia diz aqui então que jogaram ele na cova, aleluia, mas essa cova, aleluia, eles imaginando que tivesse água, tivesse lodo, aleluia, eu imagino, não tinha água, não tinha lodo lá, aleluia, jogaram ele lá, aquele jovem, aos 17 anos. Aleluia, mas Deus, aleluia, cuidando, tudo isso aqui está acontecendo, mas Deus está cuidando. Nós podemos ver aqui, irmãos, aleluia, mas José sofrendo, aleluia, imagino que José foi, a hora que arrancaram a túnica dele, os irmãos, né, ele foi puxado de um lado, puxado do outro lado, para tirar a túnica dele, machucaram ele, aleluia, mas Deus deixou machucar, aleluia, machucar José. Sim, Deus, né? Deus, naquele momento, Deus estava cuidando, tudo isso aí estava acontecendo porque Deus estava no controle. Aleluia. Tiraram a túnica, jogaram José, aleluia, no buraco. Aleluia. Mas ainda não conseguiram matar. Aleluia. Ainda não conseguiram matar José. Aleluia. Os projetos de Deus, aleluia. Nós vamos ver, irmãos, aleluia, então, aleluia, os irmãos dizem assim, aleluia, vamos vender José. Aleluia, não matamos ele, mas vamos vender ele. Aleluia. Olha que Deus trabalhando na vida, através dos irmãos dele, trabalhando na vida de José, para chegar a vitória na frente. Aleluia. Vamos então vender eles, aleluia. Aí Deus pega e envia, irmãos, aleluia. Envia pessoas naquele momento, aleluia, que estavam passando, aleluia. Vindo, né? Deixa eu ler aqui, irmãos, eu tinha me esquecido. Passe aqui. No 23, irmãos. Não, 23 não. É 28, irmãos. 28 diz assim: passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram
tiraram e alcançaram José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e os quais levaram José ao Egito. Aleluia. E no 30, irmão. E tornou aos seus irmãos e disse: o moço que apareceu, o moço não apareceu, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Aleluia. E a Bíblia aqui, então, irmãos, aleluia, a mentira aqui, vai continuar aqui, irmãos, a mentira aqui dos irmãos que pegaram a túnica, mataram, né, um animal para levar ao seu pai, para dizer: pai, aqui, né, os animais do campo mataram José, né, uma fera pegou José, aleluia, está aqui o sangue. O senhor reconhece essa capa, essa túnica aqui, o senhor reconhece? E o pai pega, realmente, esse aqui é a túnica, essa aqui é a veste de José. Aleluia. Aleluia. Eu digo para você, irmãos, aleluia. Sonhos, repito para você, sonho, projeto que Deus tem para conosco. Deus, aleluia, Deus vai continuar sempre abençoando. Nós vamos atravessar a prova, vamos atravessar a luta, mas Deus vai continuar abençoando. Aleluia. A prova, a luta vai vir. Aleluia. O diabo vai tentar nos parar. O diabo vai tentar nos empurrar para lugares para a gente não poder, aleluia, cumprir aquilo que Deus poderia conosco. Eu digo para você nessa noite, aleluia. Pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir a prova se levantar na sua casa. Aleluia. Mas Deus, aleluia, está nos cuidando. Deus está cuidando da nossa, aleluia, nossa família. Deus está cuidando dos projetos que Deus tem para conosco. E foi aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia então relatou para nós aqui, relata, aleluia, que Deus, aleluia, abençoando, aleluia, José cuidando, né, mesmo ele sendo vendido, Deus estava cuidando dele. José passou por problema, dificuldade, aleluia, mas Deus estava cuidando dele, porque fazia parte do projeto de Deus, aleluia. E a Bíblia então relata, e como dizer para nós, aleluia, que ele foi vendido, aleluia. E aonde ele foi vendido para onde? Foi vendido, aleluia, voltou para o Egito, né? Venderam ele para o Egito, e ficou na casa de Potifar, aleluia. E a Bíblia relata para nós, aleluia. O problema, a dificuldade não parou, continua indo, aleluia. Nós subimos a história aqui, né? Quando a prova, a luta, se levantou aonde José estava, aleluia. Você levanta a prova, aleluia. Mas nessa noite, irmãos, aleluia, eu digo para você, aleluia, vai vir prova, vai vir luta, aleluia. Deus vai te enviar, aleluia, deixar você lá no Egito novamente, aleluia. Talvez para ver, testar como é que está, aleluia. Mas eu digo para você, quando você estiver no Egito, aleluia, eu digo para você, você não vai estar só. Não está só no Egito, sabe por quê? Deus está com você, aleluia. Deus está com você, está com nós no Egito, aleluia. Às vezes nós, irmão, eu digo para você, nos problemas, dificuldades, nós atravessamos, aleluia. Mas eu não estou no Egito. Quando vem a dificuldade da saúde, aleluia, vem o Egito, aleluia. Quando vem o problema financeiro, o Egito vem novamente, aleluia. Mas eu faço essa pergunta, aleluia. Mas eu estou indo à igreja, estou frequentando os cultos, mas eu estou com um problema, aleluia. Eu digo para você, o diabo, aleluia, o diabo é sujo. Aleluia, começa a enfiar, começa a lançar seta contra nós, para dizer, não, está aí na igreja, mas a luta, a prova continua, aleluia. Mas, eu digo para você, mais do que vencedor nós somos, irmão, aleluia. E a Bíblia relata para nós sobre a vida desse jovem, aos 17 anos, aleluia, foi tirado da terra onde ele estava, aleluia, e foi vendido. E a Bíblia, aleluia, começa a contar a história dele, aleluia. E ao chegar, aleluia, ele foi vendido, foi parar na cadeia, e a Bíblia então diz para nós, aleluia, que ele naquele momento, aleluia, que todo mundo achava que José, aleluia, estava morto, aleluia, ele é usado, é chegado, né, já estou terminando aqui, irmãos, aleluia, chega ao patamar mais alto, aleluia, de governador, como nós subimos, além de governador, o ótimo administrador, aleluia, financeiro, aleluia, e a história vai contar para nós, aleluia, que ele comprou tudo que tinha no Egito, porque chegou um momento naquela terra, irmãos,
aleluia. Chegou um momento na terra, né, que chegou dificuldade, água, fome, né, não tinha, aleluia. Então eles começaram a vender tudo para José, para o Egito, venderam, para o rei do Egito. E José, aleluia, como um ótimo administrador, comprou tudo, aleluia. Mas vai chegar um ponto, a Bíblia vai contar para nós também, aleluia, ele comprou tudo que tinha. Vai chegar um ponto que não tinha mais a pessoa vender, chega e se vende ela mesma, dizendo, eu quero me vender, aleluia, eu quero ser escravo, aleluia. E José prontamente, né, comprou, não para ele, comprou para o rei do Egito, aleluia. E chega um momento que, quando ele morre, a Bíblia relata para nós que chega outro rei, né, que falou, né, que o povo, aleluia, de José, o povo de Israel tinha crescido demais, estava crescendo aquela população, aleluia. Mas quem era José? Aquele rei que, naquele momento lá, foi erguido, né, ele não conhecia a história de José. Ele não sabia que José tinha feito. Se não fosse por José, aleluia, ele não teria nada nas mãos, não teria tudo aquilo que ele teve, aleluia. Então nessa noite eu digo para você, se não fosse Deus, aonde nós estaríamos? Se não fosse Deus, aleluia, eu não teria nada. Se não fosse Deus, nós todos estamos aqui nessa noite, nós não teria nada, aleluia. Já pensou quando chegou o problema lá no Egito, aleluia, né? A fome bateu lá na porta lá e José começou a comprar tudo, né? Comprou tudo que tinha, aleluia. E a Bíblia relata para nós, aleluia, Deus abençoou, aleluia, Deus abençoou. E assim como Deus nos abençoa, irmãos, aleluia, abençoa a sua igreja. Vai vir problema, vai vir dificuldade, mas Deus abençoa, Deus cuida de nós, irmãos, aleluia. Então nessa noite, irmãos, quero ficar com essas poucas palavras que o Senhor me põe no coração nessa noite. Mas eu quero dizer para você, antes de passar o microfone para o pastor, mesmo sentado assim, eu quero orar com você. Pode ficar sentado, né? Nós vamos conversar com Deus, aleluia. Como a Bíblia nos relata, né, irmãos, diz para nós, todo momento, né, nós devemos orar, né, devemos conversar com Deus. Não há momento, eu tenho que orar na igreja, eu tenho que orar em casa. Todo momento nós devemos orar em pensamento. E esse aqui é o local, a igreja aqui, irmão, eu digo para você, local livre, onde eu posso conversar, eu posso falar com Deus, eu posso chorar na presença de Deus, né? Porque eu tenho certeza em casa, nós vamos chorar na presença de Deus, vamos chamar nós de louco, né? Mas aqui não, nós podemos, porque o irmão que está no lado direito, o irmão que está no lado esquerdo vai saber por que eu estou chorando, vai sentir porque aquela presença de Deus. Então neste momento, irmãos, vamos falar com Deus novamente, vamos orar e vamos agradecer a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, estamos, Senhor, novamente, Senhor, na sua presença. Aqui, meu Pai, nós estamos, meu Pai, reunidos neste momento. A sua igreja, meu Pai, aleluia. Neste momento, cada um, meu Pai, está pedindo, meu Pai, pela sua família, Senhor. E nesse momento, meu Pai, lhe peço, meu Pai, lá no hospital novamente, onde tem pessoas, Senhor, enfermas, meu Pai. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, meu Pai. Meu Pai, eu creio que nessa noite o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai. O Senhor vai abençoar, meu Pai, a sua igreja, Senhor, que está reunida nesse momento. Mas cada um, Senhor, tem um pedido diferente. Aleluia.